Já foi uma primeira vitória estarmos aqui para participarmos dessa reunião, desse culto, desta celebração, e que nós temos realmente separado com um momento para uma busca diferenciada de Deus, também em busca daquilo que Ele tem para nós, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, e se nós fôssemos dar um tema para essa ministração, seria as atitudes que impedem a nossa vitória. Nós estamos nesse projeto da Terça para a Vitória, e várias ministrações vão na direção de estabelecer bases, princípios, passos, chaves, procedimentos para que nós alcancemos a vitória. Mas às vezes a fala de Deus, o ensino de Deus é diferente, é mostrando aquilo que embaraça a nossa caminhada vitoriosa. E o texto dessa noite, dessa ministração, vai nessa direção. Muitas pessoas se aproximam de Deus, se aproximam das coisas de Deus, mas ficam no quase, ficam no meio do caminho. É quase o que elas sonharam, é quase o projeto de Deus para as suas vidas, e às vezes nós não compreendemos o porquê. Apesar de agirmos dentro daqueles procedimentos, daquelas atitudes, daqueles princípios, dos mandamentos, que nós sabemos que agradam a Deus e que poderiam ser realmente chaves para essa vitória, a gente fica no quase. E aí nós vamos falar nessa noite de um povo que ficou no quase. É muito interessante como a história às vezes é dura com as pessoas do quase. A história até ignora essas pessoas. Quando a gente para pensar, pessoas que marcaram, às vezes até negativamente a história, pessoas que são lembradas, pessoas que são registradas por suas atitudes negativas, é porque elas realizaram algo efetivamente mal. Outras pessoas são lembradas na história, desculpa, irmão, muito obrigado. Outras pessoas são lembradas na história porque fizeram coisas muito boas, essas têm o registro. Mas as pessoas do quase, elas são ignoradas ou quase sempre ignorados. Isso deve nos chamar a atenção, e quando nós vamos para a história de Israel, nós percebemos essa verdade com muita clareza. Se nós perguntarmos a vocês, não é, quais foram as famílias ou os líderes de famílias do povo de Israel que entraram na terra prometida, o que é que vocês responderiam? Quais foram, pastor? Os dois líderes que entraram, falaram já ali, não é? Josué e Calebe. Gente que vem para a EBD sabe dessa resposta, né? A gente aprende na EBD, em especial, é claro, aprende também nos cultos, nas outras reuniões, mas na EBD de maneira especial. Josué e Calebe. A gente costuma lembrar que Josué e Calebe seguiram para vigiar, para conhecer a terra prometida, naquele grupo de 12 espias. E aí a gente pergunta, quais os nomes dos outros 10 espias? Ninguém sabe. A gente só sabe de Josué e Calebe. Porque primeiro, naquele grupo de 12 espias, eles vieram e trouxeram boas notícias, enquanto os outros só trouxeram más notícias. E além disso, daquele grupo de 12 espias, mais do que isso, de todas as famílias, dos milhões de israelitas que saíram do Egito, apenas Josué, Calebe e as suas famílias daquele grupo original entraram na terra prometida. Por isso é que eles são lembrados, por isso é que eles são destacados, por isso é que nós os conhecemos, por isso é que vez por outra nós também contamos histórias a respeito deles. Josué mais, é verdade, porque tem um livro, não é, dedicado à sua história, à sua liderança, foi o substituto de Moisés na condução, na liderança, no gerenciamento do povo de Israel nesse processo já de ocupação da terra prometida. Então é importante que nós possamos perceber que existem determinadas coisas que marcam a nossa história e que marcam o nosso nome da nossa história.
enquanto a omissão, aquela situação, aquela posição mediana daqueles que quase realizaram, realmente não são lembrados. 1 Coríntios capítulo 10 nos falará disso, nos falará de atitudes que impedem a nossa vitória, que elas precisam ser afastadas de nós, banidas da nossa vida, se nós quisermos alcançar a vitória, seja ela qual for. A aplicação aqui é espiritual, não é uma aplicação mais de conquista da terra, não é? Tanto que quem faz uso desse texto é o apóstolo Paulo e as ocupações dele com o povo de Coríntios, de Corinto, não é? Os coríntios, era uma preocupação basicamente espiritual. É interessante, queridos, como em várias dessas cartas, às vezes nós achamos que os ensinos da Bíblia, os ensinos mais difíceis são para pessoas de fora da igreja. E eu vi o pastor Felipe pregando sobre isso também no último domingo, na EBD, e ele dava essa ênfase, não é? Que esses ensinos são para nós, cada uma dessas cartas são direcionadas para crentes, vamos chamar assim, para evangélicos, para cristãos, para seguidores de Jesus, que têm as suas lutas, as suas dificuldades. E aqui no início do capítulo 10 de 1 Coríntios está dito: ora, irmãos, ele está falando para crentes, para pessoas como eu e para pessoas como você. Então é uma verdade, são lições para nós. Diga nesse momento: é para mim essa palavra. Às vezes a gente vê uma igreja, não é? Hoje, com toda essa dificuldade de locomoção, e vê bancos vazios, e aí a palavra às vezes não cai muito bem, nos incomoda, nos confronta, e a gente diz: poxa, essa palavra é para o irmão que não veio, não é para esse irmão que ia sentar nessa cadeira. Mas não, Deus te trouxe aqui, Deus te fez vencer essa chuva, esses alagamentos, esse trânsito, porque Ele quer falar com você e comigo, amém, irmãos? Somos nós que precisamos ouvir essa palavra. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Diga, todos. Olha como segue aí. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que trajetória vitoriosa, irmãos. Basta nós lembrarmos lá da saída do Egito, não é isso que Paulo está falando? Olha, toda aquela trajetória, passar de maneira sobrenatural por um mar vermelho, não é? Se abre para que o povo passe. E aí havia o problema do calor, Deus colocou uma nuvem em cima. Havia o problema do frio à noite, havia também, para proteger do frio e também de animais naquela região desértica, Deus colocou ali uma coluna de fogo. Havia a sede, Deus vinha e supria a sede. Havia fome, o maná, as codornizas, depois que disseram: mas é só esse maná, Deus mandou as codornizas para que eles pudessem também se alimentar de uma proteína, de carne, não é? Então, tudo isso aqui, vejam, para todos. E eu sempre digo que se nós pararmos algumas ministrações em determinados trechos e aí tomados pelo sono formos dormir, às vezes nós pensamos que era um relacionamento maravilhoso, que o texto era de bênção, que o texto era apenas uma narrativa do que Deus havia feito, das vitórias que Deus havia dado àquele povo. Mas se nós seguirmos no texto e nós voltarmos à leitura do mesmo, nós vamos perceber que é um texto com outro objetivo. Não é um objetivo de acusar, não é um objetivo de desanimar, pelo contrário. É um texto que fala de verdades, verdades para a sua vida, verdades para a minha vida, às vezes verdades duras, mas necessárias. Aí nós vamos perceber que, como a própria Bíblia diz, tudo cumpre um propósito de Deus. E o propósito de Deus é te abençoar, amém, irmão? Amém, irmã? O propósito de Deus é te dar a vitória, está aqui. Tudo
que Deus fez para que eles pudessem superar aquele momento de adversidade, de dificuldade, de deserto, foi feito. Aí vem uma palavrinha, lá no verso 5, não é? Olha o que está escrito aqui: mas, em algumas versões, contudo, em algumas outras versões, entretanto. Aí nós vamos perceber que as coisas não iam tão bem assim. É aí que nós vamos encontrar essas atitudes que impedem a nossa vitória completa, plena. É por isso que eu disse que são pessoas que ficam ali no quase. Deus fez tudo o que precisava fazer para que eles pudessem sair do Egito, vencer os seus inimigos, superar o deserto e entrar na terra prometida. Mas, entretanto, é o que está dito aqui no verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Nós começamos falando de Josué e Calebe, para você ter ideia, não é? Dos milhões que saíram do Egito, apenas essas duas famílias originárias entraram na terra prometida. A grande maioria, todos foram abençoados, sobre todos se liberou uma projeção de vitória, mas a maioria deles, diz o texto, ficou no deserto. Isso aqui, é claro, tem um peso físico, espiritual muito grande. Eles morreram mesmo, eles não entraram na terra prometida. Para nós a mensagem é outra, e isso o texto mesmo fala, não é? Olha, essas coisas, verso 6, se tornaram exemplos para nós. O que isso significa? São expressões do amor de Deus por mim e por você, amém, irmãos? O que nós vamos agora observar dessas atitudes que impedem a nossa vitória plena, são expressões do amor de Deus por mim e por você. É como Deus nos alertando: filho, filha, olha, não vai por esse caminho, não faz essas coisas, porque depois de tudo que eu planejei, de tudo que eu projetei, de tudo que eu organizei, para que o meu povo de Israel pudesse suportar o deserto e entrar na terra prometida, a maioria deles ficou no deserto, morreu no deserto. Não é aqui uma figura de linguagem espiritual, eles morreram mesmo. Mas o que aconteceu com eles, agora eu estou lembrando, para que o mesmo não aconteça com vocês, amém, irmãos? É uma declaração de amor de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque Ele não quer que eu e você fiquemos no deserto, amém? Ele quer que nós possamos entrar na terra que mana leite e mel, a terra da vitória, a terra da promessa. É para lá que Ele quer nos conduzir. Mas existem realmente atitudes que nos atrapalham nessa jornada, que parecem pesos, que são obstáculos, que, por incrível que pareça, nós mesmos colocamos. E que obstáculos são esses? Que mais são esses? Que pedras são essas? Eu sempre lembro, nós já ministrei uma vez sobre isso, que aquela famosa poesia do Carlos Drummond de Andrade, não é? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. São embaraços da vida que podem obstaculizar a nossa jornada, e às vezes nós paramos quando estamos diante dessas adversidades, dessas situações. Que situações são essas que a Bíblia nos alerta como expressões de amor de Deus, como uma exortação de muito amor, para que nós possamos aproveitar? Isso está dito aqui, inclusive, queridos, com muito cuidado, no verso 11, olha lá: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. É para um aprendizado nosso,
que agora o apóstolo Paulo lembra dessas 5 atitudes que atrapalharam a jornada do povo de Israel. Teve gente que foi caindo aos poucos, teve gente que resistiu o primeiro problema, o segundo problema, o terceiro problema, o quarto problema, mas ficou em um e não entrou, ficou fora da terra prometida, ficou no quase. O próprio Moisés, não é? Um líder de tanto valor, de tantas qualidades, ficou no quase, viu de longe a terra, mas não entrou. Só entraram da primeira geração Josué e Calebe. Eu quero entrar, amém, irmãos? Que a unção de Josué e Calebe esteja sobre as nossas vidas, não apenas nessa noite, mas durante toda a nossa jornada cristã, para que nós não fiquemos no quase, no deserto, apenas na expectativa da bênção plena. Não, Deus quer que nós adentremos a terra da promessa, amém? A terra da vitória. O que então que nos atrapalha? São 5 atitudes que podem gerar morte física, mas no nosso caso é morte espiritual. Não há como fugir dessa realidade. A primeira coisa está aqui. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Isso aqui nos fala de cobiçar o mal. Logo, existe uma cobiça para o mal e existe uma cobiça para o bem, e a condenação aqui é da cobiça para o mal. Portanto, eu e você podemos sonhar, nós podemos planejar, nós podemos querer o bem, o bom, não há mal nisso. Pelo contrário, queridos, Deus é o abençoador por excelência, Ele tem prazer em nos abençoar, amém? Saiba disso, tenha certeza disso. Os projetos de Deus para nós são projetos de vitória, de êxito, de paz, de saúde. Às vezes as coisas não vão dentro, na direção desse projeto, e aí nós temos que compreender e buscar em Deus se é um propósito dele nas nossas vidas. Nós vamos encontrar isso na Bíblia Sagrada, inclusive na área da saúde, na área das finanças, na área do crescimento espiritual. Por que que nós estamos enfrentando aquela luta? Por que que o povo de Israel teve que ficar 40 anos no deserto? Por que que não foram apenas 40 dias? Por que que não foram apenas 4 anos? 40 anos! Por quê? Só Deus sabe, não é, pastor Monteiro? Só perguntando para Deus. Nós não conseguimos achar que Deus é mau, não. Então ele tinha realmente que ficar, foi uma maldade de Deus. Não, cumpriu um propósito. E é claro que há uma compreensão para isso, a partir das atitudes de Israel e do povo que, diferente daquele que saiu, entrou na terra prometida, porque nós vamos mudando, e a tribulação, o deserto, as adversidades vão nos preparando para passos maiores. Aquele povo que saiu do Egito não tinha condições de entrar em Israel, de entrar em Canaã, de forma nenhuma. Eles seriam aniquilados. Eles precisavam alcançar amadurecimento, eles precisavam abandonar determinadas práticas, e é sobre isso que começa a falar. Olha, a cobiça das coisas mais. O que é isso? Especificamente nesse caso, eram as lembranças do Egito. A gente costuma às vezes dizer que tem gente que sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa, não é? Em algumas áreas das nossas vidas é assim. Tem até um videozinho que você deve ter recebido, né? Engraçado, que o irmão está ali na Bíblia, não é? Esperando para evangelizar na casa da irmã, e aí de repente no vizinho começa a tocar um forró, não é? E aí a pessoa está ali com a Bíblia, contrita, mas de repente, é porque eu não sei dançar, não é? Deus o livre, se eu for dançar é capaz aqui de eu cair, não é? Hoje o Marcelão falou uma coisa muito interessante, né? Eu nasci num lar evangélico, então uma série de experiências aí eu efetivamente não tive, e dançar é uma delas, né? Mas aí o irmão começa a ouvir e o forró começa a entrar, né? E aí ele se entrega e olha, a gente não tem nada contra forró, não é? Pelo contrário, a nossa bandinha faz um forró aqui evangélico maravilhoso.
Mas é engraçado da gente ver como essas coisas ainda estão dentro de nós. Aqui se fala da cobiça das coisas más, não é? Saudade da escravidão. Veja que loucura, irmãos, que insanidade, saudades de ser escravo, a cobiça das coisas más. Por causa disso, alguns ficaram no meio do caminho. A segunda coisa, a segunda atitude está aqui, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, preste atenção para isso. Não vos façais idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Em algumas versões, farrear. Versões mais modernas, mais contemporâneas, olha, o povo foi farrear. Aí você para e pensa, o que isso tem a ver com idolatria? Idolatria para mim é colocar um ídolo, não é? E ali me sentar, me prostrar, adorar aquele ídolo. Isso é idolatria. Mas o que tem a ver essa história de assentar-se, comer, beber e se divertir, farrear com idolatria? É que a idolatria é tudo que ocupa o lugar que só poderia ser ocupado por Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, parece olhar para a nossa sociedade, porque nunca houve uma sociedade mais egocêntrica do que a nossa. Se naquele contexto Paulo já enfrentava isso, imaginem no século 21. É o século do hedonismo, do prazer aqui e agora. É o século do egocentrismo. Sou eu e quem somar para me fazer feliz, para realizar os meus projetos, pode se aproximar. Quem vier atrapalhar, se afaste. E é exatamente isso que ele está dizendo. Você é um ídolo de si próprio. Você é o seu ídolo. Porque aí você não se preocupa com nada e com ninguém. É aquela história, não estou nem aí. Que o mundo e que o resto se exploda, que o meu cônjuge se exploda, que os meus filhos se explodam, que o meu compromisso fique para lá, não é? Eu só quero saber de mim. É exatamente uma pessoa que se assenta, come, bebe, se levanta, vai para a farra, se diverte sem se preocupar com nada e com ninguém. É alguém que é o seu próprio, que tem a si como o seu próprio ídolo. Pode também ser o dinheiro, podem ser as riquezas, pode ser o trabalho, pode ser o seu corpo, pode ser um objeto, pode ser o conhecimento, saber, mas afastando Deus desse lugar que é só seu. Pessoas crentes têm ficado no meio do caminho, têm ficado no quase, não têm vivenciado uma vitória plena por causa da idolatria. A terceira coisa que atrapalha a nossa caminhada é no verso 8 que diz: e não pratiquemos a imoralidade, em algumas versões prostituição, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Imoralidade, prostituição, pode ter um vínculo de sexualidade? Sim, é possível. E é uma das áreas mais complicadas de qualquer ser humano, crente ou descrente, a sexualidade, porque é uma área natural do ser humano, necessária para o ser humano, e por isso mesmo, dentro desse instinto, que é a nossa manifestação, inclusive animal também, é a nossa carnalidade colocada nessa expressão que é divina, mas que é humana e que portanto é carnal. Os desafios são muito grandes. Há inclusive quem diga que são as 3 áreas de grande desafio para qualquer ser humano e para qualquer crente: sexo, dinheiro e poder. Então há uma vinculação com a sexualidade, mas não apenas isso. A imoralidade e a prostituição fala de mistura,
fala de relacionamentos que são distorcidos, que são contaminados na área da sexualidade ou nas outras áreas, na área emocional, na área de um relacionamento até espiritual ou ministerial, na área do trabalho. São relacionamentos que trazem imoralidade para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e também que corrompem a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores. E algumas pessoas não têm vivido a sua vitória plena, porque não têm sido cuidadosos em relação à imoralidade ou à moralidade, não têm conseguido fugir dessa prostituição, desse adultério, dessa mistura, daquilo que a gente vai relativizando no que para Deus é absoluto, e perdem a oportunidade de alcançar a vitória completa que Deus tem para si. A quarta atitude que impede que nós alcancemos a vitória está no verso 9, diz assim: não ponham o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. É interessante, às vezes alguns irmãos perguntam: mas pastor, aqui está dito, não ponham o Senhor à prova, mas a gente lê na Bíblia que Deus diz: fazei prova de mim. São coisas completamente diferentes. Fazer prova do Senhor é cumprir uma ordem, um mandamento dele, no qual se vincula a uma promessa. E aí eu faço o que Deus quer que eu faça, e eu fico aguardando a bênção. É como entregar o seu dízimo, é como entregar a sua oferta, é como cumprir determinados mandamentos. Hoje o pastor Monteiro falou uma coisa muito interessante, não é? Como nós ficamos satisfeitos quando deixamos de fazer alguma coisa que poderia até ser natural, mas que nós evitamos, que nós lutamos, que nós dizemos não. Olha, aquilo dá uma satisfação espiritual. Às vezes a carne sofre, a carne até treme, não é? Por você ter perdido aquela oportunidade que surgiu diante de você, mas que você sabe que era errado, que podia trazer algum prazer, mas você sabe que é errado. E quando você diz não, quando você não vai por um caminho que deveria ir, quando você não aceita um convite que poderia aceitar, até porque ninguém saberia, mas Deus saberia, há um nível e um grau mínimo de risco, mas é errado. E quando nós conseguimos vencer essa tentação, há um prazer que é espiritual, amém, irmãos? Tenha certeza disso. É uma luta, é a luta do espírito contra a carne. Então, fazer prova de Deus, e olha, hoje cada vez mais, até para entregar um dízimo, uma oferta, é uma luta. A nossa mente vai ali questionando: não, mas não é assim, não é assado, porque eu ouvi uma ministração e eu acho que não é mais para a gente, vamos questionar. É uma luta, uma coisa que era simples, que era natural no meio da igreja, mas hoje é uma luta. E vejam, nós não estamos excluídos disso, nem pastores, nem evangelistas, nem membros, nem líderes, não, é do ser humano. É a nossa razão querendo se opor à nossa fé e à nossa observância, à nossa obediência. Mas a Bíblia tem as suas promessas. Então, fazer prova de Deus é fazer aquilo que Deus quer. Há uma promessa, eu espero a bênção. E provar o Senhor é o inverso. Provar o Senhor é saber que algo não agrada a Deus, mas ainda assim eu vou fazer, porque eu sei que Deus é graça, eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é misericórdia, eu sei que Deus é perdão. Então eu corro o risco de fazer uma coisa que eu sei que não agrada a Deus, que é pecado, para ser abençoado, agraciado, perdoado, alvo da sua misericórdia. E a Bíblia diz assim: olha, não ponham o Senhor à prova.
Porque muitas vezes, aí eu lembro aqui algumas ministrações do pastor Welton sobre isso, não é? Muitas vezes o cálice da ira de Deus já está no seu limite, e quando o cálice da ira de Deus transborda, aí muitas vezes não tem mais o que fazer. Você vai colher o fruto daquilo que você tanto plantou, daquilo que você obstinadamente, não é, foi fazendo, e agora você vai colher o fruto, e não é um fruto positivo, não é uma boa colheita, porque já transbordou o cálice da ira de Deus, e há um limite para isso, não é? E você não pode arriscar, não adianta correr esse risco. Não ponham o Senhor à prova. E a quinta atitude que atrapalha de termos uma vida plena é a murmuração. Verso 10: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo devorador. Meu amado, minha amada, olha, uma das coisas mais bonitas nessas nossas terças, que agora são terças da vitória, mas é apenas um propósito nosso, não é? De buscarmos de uma maneira diferenciada a vontade de Deus, através da palavra também, através dos louvores, através da oração. A essência é a mesma, não é? É apenas uma disposição um pouco diferente, para que nós possamos sempre fechar aqui com esse propósito forte no nosso coração, de agradarmos a Deus e sermos por Ele abençoados, recebemos a nossa vitória. Mas olha, uma das coisas mais bonitas desses cultos são os cânticos que realmente projetam, não é, um posicionamento nosso diante das coisas de Deus, e uma expectativa absolutamente positiva quanto ao agir de Deus em nosso favor. Cânticos de adoração, porque a adoração é a linguagem do povo de Deus, amém, irmãos? Do Filho de Deus, da Filha de Deus, a adoração. E o contrário da adoração é a murmuração. Eu já falei isso aqui várias vezes, não é? Alguns irmãos já devem ter ouvido, alguns talvez não. Mas é como se a adoração atraísse as bênçãos de Deus, e a murmuração afastasse as bênçãos de Deus. Isso tem ensino bíblico claro, um ensino específico não, irmãos, mas o próprio povo de Israel viveu isso. Da saída do Egito para a entrada da terra prometida, 15 dias, talvez, como era muita gente, 30 dias, um mês para chegar. E fica muito claro quando você lê o texto bíblico que foi por conta da murmuração daquele povo que eles ficaram 40 anos dando voltas muitas vezes no deserto. É porque mesmo indo pelo caminho do deserto, não demoraria 40 anos nunca, é muito tempo. Mas foi o tempo necessário para que a linguagem daquele povo fosse modificada. Eu tenho certeza que você, como eu, não quer 40 anos ficar esperando a vitória que Deus tem para te dar hoje, amém, irmão? É hoje, Ele pode te dar essa vitória hoje, que você tanto tem buscado. Mas não dá para ter a linguagem da murmuração e querer receber, porque a murmuração é como se distanciasse. E Deus nunca disse para o povo de Israel: vocês vão passar 40 anos no deserto. Não, é como se Deus fosse esperando que o povo mudasse de atitude. Mas vai ler a história e você vai perceber como foi duro. O povo foi até abandonando outras práticas, mas a reclamação, a murmuração sempre estava presente na linguagem do povo de Israel. E quando eles estavam preparados, libertos da murmuração, é que Deus os apontou ali para atravessar o Rio Jordão e chegarem até a terra prometida. A murmuração, aprenda isso,
é uma desconfiança em relação ao amor e ao poder de Deus. É assim que Deus recebe uma murmuração. A gente pensa que é só uma reclamação. Ah, pastor, mas é só um desabafo. Deus sabe filtrar. Quando é um momento crítico, não é que você faz ali um desabafo, mas a murmuração é como se você estivesse dizendo: Deus não me ama como Ele diz que me ama. É como se você estivesse dizendo: Deus não é tão poderoso como Ele diz que é poderoso. Deus não é, na verdade, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, porque Ele não está fazendo o que devia, o que podia, o que prometeu fazer na minha vida. É assim que chega aos ouvidos de Deus a murmuração. Então, abandonemos, irmãos, deixemos de murmurar, porque isso afasta a bênção. A adoração atrai a bênção. Alguns irmãos que já descobriram isso, não é? Tem a linguagem do adorador, tudo adoram, e aí as coisas vão acontecendo inesperadamente. Às vezes nem era ainda o tempo, mas ele é adorador, ele vai atraindo bênçãos para a sua vida. Por isso a Bíblia diz, não é? Que Deus procura verdadeiros adoradores. Onde estão, queridos? Levante o seu braço e diga: eu sou um verdadeiro adorador. Meu amado, minha amada, finalizando, texto já lido, tudo isso que parece ser assim um confronto, uma afronta, uma acusação, não é, é a expressão do amor de Deus. Está aqui no texto, claro. Tudo isso, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí você vai ler aqui no verso 13, olha: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja como Deus é bom para mim e para você. Mas Deus é fiel e não permite que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o nosso Deus. Fique de pé por um minuto. A decisão que eu e você precisamos tomar nessa noite é até bem simples. Preste atenção. Essas 5 atitudes atrapalham que eu e você possamos alcançar a vitória plena. Eu não sei quantas dessas questões, quantos desses problemas, quantas dessas situações se encaixam à sua vida. Talvez uma, talvez 2, talvez 3, eu não sei, 4, 5, todas as 5, eu não sei. Eu acho muito difícil. Talvez você possa dizer: pastor, nenhuma. É difícil, mas é possível. Há pessoas que já chegaram num nível espiritual diferenciado. Mas acho que eu e você, em alguma dessas áreas, ainda precisamos melhorar. E talvez essa seja a resposta de Deus para esse quase que nós temos vivido até hoje na vida cristã, esse quase vitória, quase ser um vencedor. Mas a nossa decisão hoje é: ou nós deixamos essas coisas no deserto, ou essas coisas vão nos deixar no deserto. Ou eu e você abandonamos, deixamos essas coisas hoje, como que não nos pertencendo mais, ou essas coisas vão continuar atrapalhando a nossa caminhada rumo à terra prometida, ao lugar da bênção plena, da bênção completa, do plano, da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É isso que nós temos que decidir. E eu acho que eu sei qual é a sua decisão. Eu acho que eu sei qual é a sua resposta. Você, como eu, quer deixar essas coisas para trás. Você, como eu, quer deixar essas coisas no deserto, dizendo: elas não me pertencem mais, elas
não me interessam mais. Eu quero deixar isso hoje. Eu quero deixar isso hoje. Eu quero experimentar o tudo que Deus tem para a minha vida, não o parte, não a parte, não o quase. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Declare isso ao Senhor: eu quero tudo, Senhor, que Tu tens para a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, tudo, 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 o melhor que Tu tens para a minha vida. Obrigado, meu Deus. Deixamos no deserto, deixamos para trás a cobiça das coisas más. Deixamos no deserto, deixamos para trás a idolatria da minha vontade, do eu, das coisas que me satisfazem, que me dão prazer, mas que Te entristecem, Senhor. Deixamos para trás a imoralidade, a prostituição, a mistura, as coisas misturadas, as coisas adulteradas. Meu Deus, deixamos para trás. Deixamos para trás, Senhor, qualquer tentativa de desafio à Tua vontade para nós, de fazermos testes quanto a atitudes que sabemos erradas, mas que apostamos, Senhor, que a Tua graça, as Tuas misericórdias nos perdoarão e não nos trarão os castigos merecidos. Deixamos para trás, meu Deus, a murmuração. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai.